Bom, então agora, dando continuidade aqui, fazendo a arte final, no caso os contornos, do terço. Você pode reparar que o terço ele é formado de várias esferas, né, várias bolinhas. E eu, na hora de fazer o contorno, eu não estou fazendo o círculo 100% completo. Eu estou deixando uma ligeira falha onde eu imagino que seria o brilho. Esse aí é um tratamento de line art, onde eu fiz a parte onde seria a sombra, eu fiz o traço um pouquinho mais grosso. E onde seria o brilho, né, eu dei aquela... Aos poucos eu fui afinando a linha, afinando ao ponto de não fazer o contorno, não completar ele. Esse efeito faz com que só no contorno já dá a impressão de que tem um sombreado ali. Esse efeito é bem legal, é bem usado, é um efeito de textura, né, que você pode fazer para poder dar um tchanzinho a mais no seu desenho. Se eu fizesse o contorno ali completo, ia ficar ruim? Não ia ficar ruim. Mas eu queria dar uma ideia a mais de luz e sombra, além de fazer o sombreado em si. Porque eu estou fazendo esse contorno, mas eu vou fazer a sombra também. A sombra projetada e a sombra própria. Tá? Mas aí qualquer efeito a mais que você pode dar, às vezes dá uma enriquecida. E essa técnica aí de aos poucos ir afinando a linha, afinando ao ponto de nem completar ela, dá um efeito legal também, porque quando você olha, por mais que o círculo esteja incompleto, você olha e você consegue imaginar ele completo. Você tem aquela, entre aspas, aquela ilusão, sabe? Então, isso é muito interessante de se trabalhar no desenho. Esse círculo ele é muito pequeno, então é complicado você fazer esse círculo à mão livre e sair perfeito. E círculos pequenininhos igual a esse assim, então é mais complicadinho ainda. E ainda acaba sendo algo bem repetitivo, então vai dar um pouquinho de trabalho. O fato de ser várias esferas, né, várias bolinhas, isso torna o desenho trabalhoso. Agora, o que torna mais difícil é a questão de serem círculos. Porque muita gente confunde trabalhoso com difícil. Quando você tem que fazer vários elementos, isso aí é trabalhoso, né? Agora, às vezes você tem um desenho que é simples, mas é difícil. Igual o círculo perfeito, por exemplo, você fazer um círculo perfeito à mão livre é simples, é só um círculo. Mas não é fácil, é bem complicado. Então você consegue trabalhos melhores desse ponto depois de treinar bastante. E você sempre tem que treinar cada vez mais para ter resultados cada vez melhores. Aqueles serviços que são cheios de detalhe, às vezes, não chega a ser uma coisa difícil. Então acho que uma das partes mais difíceis que eu fiz nesse desenho foi justamente o texto por causa disso. Ele era tanto trabalhoso quanto difícil. Era trabalhoso porque tinha muitos elementos e era difícil porque são vários círculos que eu tinha que fazer da forma mais perfeita possível. E ainda por cima esses círculos eram pequenos, o que dificultava mais um pouco também. Mas depois de fazer o contorno desses círculos, aí já ficou mais tranquilo. Eu peguei para fazer aquele cordão que liga eles, e esse cordão aí eu fiz 2 toques. Não terminando de fazer o contorno aqui dos círculos, peguei para fazer o desenho do Cristo crucificado. Esse desenho foi difícil por 2 motivos. Primeiro, é um desenho com muitos detalhes, né? O Cristo crucificado e tal. Só que nesse caso os detalhes não foi o que pesou tanto, porque como o que pesou mais foi o fato desse desenho ser muito, muito, muito pequeno. Tanto que teve detalhes aí que não teve como eu fazer. Eu até poderia ter feito esse Cristo um pouco mais detalhado, colocado, por exemplo, olhos, bigode, né? Desenhado a coroa dele, até poderia ter feito isso. Mas como o foco desse desenho era fazer uma tatuagem, né? Então isso aí ia dificultar muito o serviço do tatuador. Então eu pensei, né? Vou dar uma simplificada que além de ficar mais fácil para mim, vai ficar mais fácil para ele. Mas o que realmente pesou foi o fato de eu pensar no serviço do tatuador. Porque se esse desenho não fosse para tatuagem, fosse para alguma outra coisa, tipo impressão, por exemplo, aí eu teria feito mais detalhes nesse Cristo. Teria nem que eu tivesse usado uma lupa para poder fazer esses detalhes aí um pouquinho mais visível. Mas tudo tem limite. Como esse Cristo era muito pequeno, não tinha como eu pôr muito mais detalhes
além do que esses que eu pus aí. Dá para ter detalhado um pouquinho mais, mas não tanto, beleza? Mas essa habilidade de você simplificar um desenho, isso aí também é muito importante, porque você tem vários outros elementos aí nessa ilustração que ia ficar brigando, né, para chamar a atenção junto com esse crucifixo aí, beleza? Então, terminando aqui de fazer os contornos do texto, aí eu fiz aqui o contorno da pulseira na mão da moça. Pulseira essa que mal dá para perceber que é uma pulseira porque aparece pouco. Esse é outro detalhe, em alguns desenhos você vai pôr alguns elementos que vão fazer sentido, mas não é de cara que você vai olhar e perceber do que se trata. É o caso, por exemplo, dessas pulseiras aí. Mas depois, quando você olha o desenho como um todo, você consegue ter aquela visualização e perceber melhor do que se trata. E terminando aí os contornos, partir agora para o sombreado, né? Você pode ver que aquela parte ali mais perto do contorno das duas pulseiras, eu usei a lapiseira mais fina, porque a área era bem menor. E já ali mais embaixo da mandíbula da caveira, como a área era um pouquinho maior, eu resolvi usar o lápis. Terminando de passar o lápis, vem com o esfuminho para dar aquela suavizada, né? Dar aquele efeito. E depois de passar o esfuminho, aí eu volto com a lapiseira para ir dando os contrastes e reforçar alguns degradê, né? Igual ali entre as duas esferas e a divisão entre a mandíbula da caveira, é uma área com a sombra um pouquinho maior e mais acentuada. Então eu faço esse detalhe com a lapiseira mesmo, tá? E assim, e sempre que você for fazendo esses detalhes assim, sempre dando aquela parada, dando analisada, né, para poder conseguir visualizar onde é que você pode dar uma melhorada no desenho. Porque nesse desenho eu usei pouca referência, né? A maior parte dessa daí eu fiz de cabeça mesmo. Esse sombreado, por exemplo, aí foi de cabeça. Então, sempre que você vai fazer assim um trabalho de cabeça, sempre de tempo em tempo, dando aquela parada, dando aquela olhada, né? Ver se tem alguma coisa para acrescentar ou não, tranquilo? E aí, terminando o sombreado aí da mandíbula da caveira, passar para o sombreado das esferas ou dos contos, né? Do texto. Aí é onde entra aquele detalhe. Essa parte é um serviço assim trabalhoso, não é um serviço difícil. Você faz o sombreado e você vai ter que fazer várias vezes. Esse sombreado ele é bem tranquilo, mas, né? Você termina um, parte para o outro, termina um, parte para o outro, termina um, parte para o outro, e isso acaba se tornando um desenho um pouco cansativo nessa parte. Mas isso aí é bom você treinar para fazer esse tipo de trabalho, porque o treino também vai aumentando a sua resistência, né? Essa é uma das coisas que divide muitas pessoas. Tem aquelas pessoas que querem saber desenhar e aquelas que querem aprender a desenhar. Tem gente que quer saber, mas não quer ter o trabalho, né? Não quer ter a paciência, não quer desenvolver a habilidade. Porque quando pega uma parte de um serviço desse, muita gente desiste. E quem tem a arte na veia, né, não passa por esse problema. Eu, por exemplo, por mais que esse tivesse repetitivo, para mim estava tranquilo. Eu estava gostando do desenvolvimento da arte. Estava ficando bem legal.